Olá, família estelar! Eu sou o Cigano Kiss, a chama divina conectando com a sua divindade. Como que vocês estão? Eu espero que bem, eu estou ótimo. E mais uma vez estou aqui para trazer para vocês a rota dos signos. Qual a tendência, as mensagens, os alertas, os direcionamentos, conselhos para este mês de maio de 2025. Você pode assistir o seu signo e também o seu ascendente. É uma leitura geral, portanto não vai ressoar com todo mundo. Pegue aquilo que for importante para você. Se você não se identificar com a leitura do seu signo, assista o do seu ascendente, que pode estar ali as mensagens e os alertas para você, tá bom? Antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo, comente qual o seu signo, se você se identificou com a leitura, compartilhe, tá bom? Isso ajuda muito o canal e você incentiva também essa ponte que nos conecta, mantendo essa fogueira acesa, né? Você vai encontrar na descrição desse vídeo a minutagem de todos os signos para você ir direto nos signos, tá bom? Para outras leituras, tem também aqui no canal a Rota dos Mentores, que eu estou trazendo mensagens semanais com 3 opções para você escolher qual ressoar com você também, qual você se identificar, tá bom? Gratuito aqui no YouTube, tá? Para outras informações, leituras particulares, agendamentos, você também encontra na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá? Vamos começando aqui hoje com o baralho Tarô Diário de uma Bruxa. Vou trazer, esse vídeo vai ser para o mês todo, tá bom? No mês passado eu dividi em 2 partes, metade do mês e depois o final do mês de maio. Esse vídeo já vai ser para o mês completo, tá? Então eu vou trazer aqui 3 baralhos, 3 cartas para complementar um pouquinho mais para vocês, viu? Então vamos lá, chame pelos seus mentores, chame pelo seu signo, respire profundo 3 vezes. Estou embaralhando aqui primeiro. Tarô Diário de uma Bruxa. Vamos lá. Começando pelo signo de Áries. Vou tirar todas as cartas primeiro e depois eu começa falando tudo de uma vez, tá bom? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos também abrir já o outro baralho do tarô de Waite para complementar as leituras. Só um momento. Dá um espacinho aqui. Vamos lá. Também, deixando também um aviso, né? Tem a novena de Santa Sara Kali no canal também, para você despertar o cigano interior desse novo caminho, a verdade e a vida do povo cigano. Vamos lá, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O último deck, que é o dos arcanjos. Temos mensagens lindas dos arcanjos para auxiliar também, para finalizar essa leitura. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então vamos lá. Vamos começando pelo signo de Áries. Caiu aqui a Justiça, o Cavaleiro de Paus e o Arcanjo Zaquiel.
Então, os arianos começando o mês, entrando com o mês com senso de justiça, mais equilíbrio, confiar na sabedoria interna e externas, seguir todas as regras, tá bom, arianos? Não deixem de burlar as regras. Os arianos muito impulsivos, né? Tem muita coragem. Então eu vejo os arianos indo atrás dos seus objetivos, analisando os novos caminhos, as novas ideias e indo atrás dessas novas ideias. Portanto, não burle o sistema, não burle as regras, tá bom? É o momento de você ficar esperto com aquele olho no gato e o outro no peixe, né? Observando todas as opções, tá bom? Vai com mais calma, isso que é a dica para os arianos, tá bom? Compreender esse lado de justiça. Se os arianos estão aí esperando alguma resposta de algum trabalho, de algum processo judicial, esse é o momento que pode estar chegando para você, tá bom? E também eu falo para vocês, arianos, eu também sou ariano, é o momento também de você levar com mais maturidade este mês, tá bom? Você pode estar já começando o mês sentindo esse chamado de mais maturidade, de mais equilíbrio sobre a sua luz e a sua sombra, né? Mais equilíbrio do seu emocional, do seu mental, você agindo já, indo atrás com mais maturidade nos seus objetivos. Então eu vejo os arianos aqui com muito equilíbrio, né, físico, mental, emocional, para ir atrás dos seus objetivos. Eu vejo os arianos muito empolgados com novas ideias, com novos caminhos, e vocês tendo a segurança do caminho que vocês estão percorrendo devido a essa maturidade, né? E o arcanjo Zaquiel falando para os arianos, ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias aos outros. Então é o momento dos arianos aprender e também ensinar, ser um exemplo na vida, na sua vida e na vida dos demais. Tá bom, arianos? Eu vejo aqui uma energia de muito movimento. Cuidado para não ficar ouvindo tantos pensamentos negativos que te distraem dos seus objetivos, tá bom? Eu vejo os arianos um pouco despertos nessa questão, analisando muitos pensamentos negativos, mas também trazendo esse equilíbrio, esse senso de justiça com você mesmo, tá bom, arianos? Então, sigam o seu coração, mantenha essa desconfiança mesmo, com as sombras e com a luz, com tudo que pode estar passando durante esse mês. Então a tendência eu vejo os arianos seguindo o seu despertar, o seu chamado, vocês seguindo um pouco com mais maturidade este mês de junho, com muito sangue no olho, com muita dedicação, indo atrás de novas conquistas, os arianos, mas não deixe de burlar as regras, ok? É o momento de você estar atento e fazer aquilo que está ao seu alcance, ariano, tá bom? Aprenda e depois ensine aos demais. É um mês de muito ensinamento e muito aprendizado neste mês de junho para os arianos, tá bom? Agora vamos para os taurinos. Rei de paus, 4 de ouros, e o arcanjo Jofiel. Taurinos, eu vejo taurinos um pouco apegados a mudanças, dificuldade para mudar, né? Por mais que você já sente esse chamado para mudanças, taurinos, você ainda está um pouco amarrado com algumas questões, apegos materiais, apegos ao financeiro. Talvez você tenha uma vontade muito grande de mudança, às vezes de cidade, de casa, sentindo essa vontade de mudar. E você é muito criativo, com muita energia para ir atrás dos seus objetivos. Você seguindo regras até demais, né, taurinos? Porém, algumas coisas ainda te seguram para fazer grandes mudanças. Taurinos gostam de mais estabilidade, né? E esse chamado que está sentindo no coração, essa dificuldade para os taurinos esse mês. É soltar um pouco esse apego, essa estabilidade para que comece as novas mudanças, tá bom? Aí às vezes até crenças que limitam, apegos emocionais. Eu vejo aqui um entusiasmo, um chamado muito grande para novas mudanças, mas ainda alguma coisa te segurando, né, taurinos? Portanto, o arcanjo Jofiel fala para você ter mais paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência. Então, paciência, taurinos, as coisas estão já movimentando a seu favor. Portanto,
pratique o desapego, solte antigas crenças, solte aquilo que está atrapalhando o seu caminho. Você sabe o que está atrapalhando, são os apegos, a estabilidade, né? A falta, às vezes, de condições financeiras também para ajudar nessas mudanças, né? Eu vejo você estruturando um novo caminho, Touro. Mas para que chegue esse novo caminho mesmo, com ascensão, estabilidade na sua vida, você precisa ter mais paciência, mais cuidado e desapegar, soltar aquilo um pouco. Eu vejo os taurinos um pouco tensos nesse mês de junho, até um pouco de tensão no trapézio. Portanto, respire, relaxe, faça um pouco de meditação, pratique a paciência. Os seus sonhos já estão desabrochando mais rapidamente. Então, deixe o tempo fluir no momento certo, tá bom? Continue analisando os novos caminhos, estruturando os novos caminhos, tendo essa vontade de mudar, de seguir o seu chamado do coração. Portanto, já comece a praticando o desapego. Eu vejo os taurinos muito amarrados em algumas questões pessoais, questões de estabilidade profissional, financeiro. Nem tudo é movido a isso, tá bom, taurinos? Então tenha paciência. Tudo aquilo que você está já levando como prece, orações para a espiritualidade, já estão desabrochando. Portanto, mantenha a calma. Não fique só focado nos mesmos assuntos na sua cabeça, tá bom, taurinos? Cuide de mais coisas. Eu falo aqui com a energia do Rei de Paus, o imperador com sangue no olho, né? Então, querendo muito com mais pressa as coisas concretizando, né? Mas você precisa compreender que a paciência é necessária nesse momento e também para você não ficar focado só numa coisa. Esse chamado é para você cuidar de todos os caminhos da sua vida, tá bom? Vamos lá para os geminianos. A carta da força, o louco e arcanjo Azrael. Os geminianos aqui começando mesmo essa nova jornada, né? Metendo assim, acreditando em si mesmo, confiando na sua fé, na sua força interior. Eu vejo o mês de junho aqui uma força tão grande com os geminianos que nada pode te abalar, gêmeos. Você seguindo o seu chamado do coração com mais leveza, sem preocupar com perigos, sem preocupar com críticas, julgamentos. Você fazendo o que você quiser fazer, né, gêmeos? É o momento aqui de você sentir até um pouco de conforto, um pouco de liberdade, os geminianos. Vocês tendo um magnetismo de atração de muitas coisas boas. Vocês tendo domínio desse mês de vocês, né, gêmeos? Então, geminianos aqui, nada pode segurar os gêmeos. Eu vejo a energia do ar, a energia do fogo movimentando as energias e a vida dos geminianos. Com muita garra, com muita dedicação. Os geminianos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e tendo o domínio sobre tudo. Você pode não ter não tenha fé no universo, gêmeos. Tenha fé em você, nos seus potenciais. Você é capaz de conseguir tudo o que você quiser neste mês de junho, tá bom, gêmeos? A força está do seu lado, a liberdade. Cuidado com perigos que você deixa passar. Por exemplo, eu vejo os geminianos até um pouco estabanados também nesse mês, devido a tanta energia física, espiritual, emocional, domínio sobre tudo. Mas cuidado para não se esbarrar, não se cortar com bobeira, tá bom? Para que você possa aí trilhar o seu caminho com mais leveza. Eu vejo geminianos soltos, libertos, com muita alegria de viver, né? E tendo mais fé em você. Acredite, por mais que você possa estar sendo dito como louco, como irresponsável, inconsequente, você só está seguindo a sua fé interior, a fé que você tem em você. Você tendo a certeza dos seus potenciais, gêmeos. É o momento de ascensão, é o momento de despertar a força interior para os geminianos nesse mês de junho. Arcanjo Azrael falando para vocês sobre o conforto, gêmeos. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando o seu coração a se curar e a se confortar. Então eu vejo os geminianos deixando para trás alguns problemas, sabe? Alguns desconfortos ficando para trás e simplesmente fazendo o que você tem que fazer, fechando os olhos para alguns problemas que você não consegue controlar, né? Então é o momento de você deixar fluir, tendo o domínio e o magnetismo no seu mês, gêmeos, tá bom? Um ótimo mês para vocês, tá bom, gêmeos? Vamos agora para os cancerianos. Rei de espadas,
8 de ouros e arcanjo Raguel. Eu vejo aqui os cancerianos muito disciplinados, muito trabalhadores, dedicados ao trabalho, seguindo as suas regras, impondo as suas regras, impondo os seus limites. Eu vejo aqui uma força muito grande com os cancerianos esse mês, de grandes imperadores, de grande ordem divina. Até Arcanjo Raguel está falando aqui, ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Então eu vejo os cancerianos levando as regras muito a sério, levando a disciplina muito a sério. Eu vejo aqui São Miguel Arcanjo guiando os caminhos dos cancerianos e com muita firmeza. Eu vejo os cancerianos trabalhando arduamente pelos seus objetivos. Eu vejo os cancerianos com sangue no olho, com muita criatividade, fazendo o que deve fazer, com muita energia, disposição física, mental, emocional, com muita dedicação aos seus trabalhos pessoais, financeiros. Eu vendo o câncer fazendo o que deve ser feito, sabe? E seguindo as regras, sendo muito disciplinado com esse mês. Então, câncer, vocês estão com energia de sobra para colocar tudo em ordem na vida de vocês. A colheita já está chegando, tá bom? Já chegou. Porque você está compreendendo, câncer, que o seu trabalho, a sua mão na massa, arregaçando as mangas e indo atrás dos seus objetivos, você sabe que a colheita vai ser aquilo que você já está fazendo. Então eu vejo o câncer até com um pouco de pressa para realização das suas coisas pessoais, entende? E eu vejo cancerianos muito com um mental muito estável, sabe? Muita estabilidade mental, física, o emocional não movimentando muito os cancerianos. Eu vejo os cancerianos com muito sangue no olho, muita estabilidade, pé no chão, entende? Então, olhe além das ilusões. Os cancerianos olhando e fazendo as coisas além da ilusão, voltando para si, fazendo tudo por vocês. E essa energia que vai te trazer muitas realizações, câncer. Continue nesse foco, nessa tendência desse mês de junho. Chame por São Miguel Arcanjo para que nada possa atrapalhar os seus trabalhos como pessoa, como profissional mesmo, tá? Grande mês para vocês também, cancerianos. Próximo, vamos para os leoninos. 3 de copas, a morte e arcanjo Zaquiel, falando da compaixão. Suavize seu coração em relação às situações e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Eu vejo que leoninos passando por um momento de transformação na sua vida, né, Leão? Você deixando algumas coisas para trás, aquelas coisas que não te ajudam, não agregam para você nesse caminho. E o que está chegando para você nessas novas portas que estão abrindo para você, Leão? São portas de muita celebração, de muita conquista. Outras pessoas também estão ficando satisfeitas pela sua mudança, por essa passagem que você está passando, né? Vivendo. Então, por mais que estão sendo dias um pouco difíceis para os leoninos, devido a essa questão de deixar o velho para trás, deixar aquilo que não te agrega mais e começar uma nova vida. Você está por entre linhas desse mês de junho, praticando muita paciência já os leoninos, com muitas incomodados até por não ter controle sobre muitas coisas. Então eu vejo que os leões, o mês de junho para os leoninos, estão pedindo muita paciência com esse processo de transformação na vida de vocês, tá bom? Nessa porta, nesses novos caminhos que já estão aparecendo para você, Leão, é um caminho de muita luz, de muito merecimento. Eu vejo que a espiritualidade te levando para uma nova caminhada, Leão. Então abra os seus braços para receber. Não se detenha agora, não tenha medo do novo, Leão. Você, Leão, se priorizando. E quando você começa a se priorizar, você compreende que muita coisa pode ficar para trás. Não olhe para trás. Mantenha essa proteção, Leão. Banhos de espada de São Jorge, banhos de firmeza para te preparar para esse novo caminho, tá bom? Mas é um caminho de muita satisfação emocional depois que você passar por esse tumulto, por essas questões um pouco pesadas, porque toda mudança é desconfortável, né? Mas você precisa, Leão, encerrar esse ciclo.
que já está te tirando do eixo, muito desgaste por esses caminhos que já estão na hora de fechar esse ciclo, entende? Então feche a porta. Quando você fecha uma porta, outra porta se abre e essa porta já está aberta. Você começa a ver, Leão, novos caminhos estão surgindo para você. Novos trabalhos, novas relações, novo estilo de vida. Eu vejo que você precisa fazer essa cura emocional. Os leoninos aqui sendo chamados para sentir, e quando o leão sente, ele até fica um pouco introspectivo, ele quer sair do meio, ele precisa ter esse um pouco de controle desse autoconhecimento. Eu vejo leões um pouco baixando a guarda mesmo, se preparando para essa nova jornada que está começando para os leoninos. Confie, tá bom, leão? Você não está só. A espiritualidade já está te levando para essa nova jornada. Então suavize o seu coração em relação a todas as situações atuais da sua vida e todas as pessoas envolvidas, mas incluindo você. Então tenha compaixão pelo seu processo de transmutação, a borboleta querendo sair do casulo. É difícil esse caminho, mas tenha compaixão por você e por todas as pessoas. Seja responsável, Leão, com as pessoas também que estão envolvidas com você. Se priorize, se ame e permita que a espiritualidade limpe o seu emocional, tá bom? Nesse mês de junho. Próximo, vamos falar dos virginianos. As de Paus, a Força e Arcanjo Chamuel. Falando para os virginianos sobre a paz. A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Eu vejo aqui um mês de junho para os virginianos, um mês de muitas criatividades, muito começo de ciclos. Eu vejo aqui os virginianos atraindo tudo aquilo que você já tem um domínio. Você já sabe o que você tem que fazer, virgem. E você fica esperando o momento certo para começar a fazer as coisas. Você já tem tudo na sua frente, mas você precisa definir os seus objetivos, as suas prioridades, virgem. Você aí com sangue no olho, querendo começar novos projetos, uma nova vida surgindo para os virginianos. E eu vejo que é um momento de muita força para a virgem. Uma força de criação muito grande, uma força de disposição física. É um momento, virgem, de você começar aqueles projetos. Sabe, a espiritualidade está falando para você começar. Você ter um domínio sobre muitas coisas na sua vida. Você sabendo separar o que não precisa. Você sabendo colocar as coisas em ordem. É necessário colocar essa ordem nesse mês para você, viu, virgem? Para você começar a ter um domínio sobre muitas coisas na sua vida. Eu vejo aqui um mês de muita responsabilidade para os virginianos. Muita energia nesse mês de junho para os virginianos. Um mês de novas oportunidades. Aquilo que você já estava pedindo, virgem, para abrir os caminhos, cuidar mais da sua vida pessoal, porque tinha muitas pessoas influenciando os seus caminhos. Você tirando um pouco a sua força nesse mês de maio, né? A sua força estava nas mãos de outras pessoas, virgem. E agora é o momento de você resgatar isso. Você está tendo uma oportunidade, virgem, de começar uma coisa muito grande nesse mês, tá bom? Portanto, mantenha essa frequência de novos caminhos para os virginianos. A luz vai ser um começo de um ciclo para os virginianos de uma longa data, sabe? Você resgatando um padrão da sua alma para ter essa constância nesse domínio da sua vida. Eu vejo os virginianos muito focados no seu processo. Tá bom? Por mais que às vezes sinta muita força tentando atrapalhar os seus caminhos esse mês de junho, você consegue ter esse despertar de consciência para você ter a firmeza para esses novos caminhos. Tá bom, virgem? Uma grande oportunidade para os virginianos nesse mês de junho. E essas oportunidades, essa força interior dos virginianos é o que vai trazer mais paz no seu coração. É você conectando a sua força e essas novas ideias com mais amor, com mais verdade. Então o mês de junho pede para os virginianos serem mais verdadeiros com você, com mais amor em tudo que você quer começar. Comece tudo com amor,
e com estabilidade, Virgem, com mais força e magnetismo para você atrair aquilo que você quer na sua vida, tá bom? Tudo que você começar nesse novo mês, Virgem, você vai atrair com muito mais força. Então tome cuidado, siga a paz, o amor e a verdade neste mês de junho para os virginianos, tá bom? Vamos agora para os librianos. Os librianos aqui está com o Sol, a roda da fortuna e o arcanjo Raguel, falando de um mês de muita harmonia, um despertar nesse mês de junho para os librianos. É o momento que a luz e o sol vêm iluminando todas as dúvidas, toda a escuridão que às vezes aquelas preocupações, inseguranças, preocupações financeiras, preocupações com a vida, estabilidade. É o momento de você resgatar um pouco de harmonia, da sua criança interior. Eu vejo aqui um mês de junho para os librianos, um novo caminho surgindo para os librianos, mas com muita felicidade, com muita realização. A luz do sol vem positivando tudo para você, todas as suas orações sendo atendidas, Libra, e você dando a volta por cima, librianos. É o momento de você confiar no ciclo, na roda da fortuna na sua vida. Por mais que você estava, às vezes, em um estado de muita bipolaridade, de algumas coisas negativas, aquele sentimento de algumas coisas ficando mais difíceis para você, né? Porque é sempre essa roda da vida. Às vezes, Libra, você fica em cima, às vezes fica um pouco embaixo, e é o momento de você estar em cima da sua vida, viu, Libra? Até Arcanjo Raguel falando aqui para você, harmonia nos relacionamentos. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos serão resolvidos agora. Então eu vejo uma harmonia muito boa para os librianos. O que cai da carroça do cigano não pertence mais a ele. É para frente que se anda, Libra. Ande com mais entusiasmo, mais brilho nos olhos. Eu vejo aqui os librianos tendo essa ascensão de um novo caminho muito bom, muito próximo, muito iluminado. A força também está do seu lado, viu? Eu vejo um mês de muita movimentação para Libra, porque essa energia vital que você está tendo nesse mês de junho, Libra, vai ser um mês de muitas vitórias, muitas conquistas, as suas orações sendo ouvidas e atendidas. Então eu vejo uma harmonia em todos os relacionamentos, abrindo muitas portas para você relacionar com o seu trabalho, com pessoas no campo afetivo. Então eu vejo um mês muito harmonioso para Libra nesse mês de junho, mantendo essa frequência, tá bom? Mantenha essa luz, mantenha esse foco para as coisas fluírem melhor na sua vida nesse mês de junho, tá bom, Libra? Um ótimo mês para os librianos. Eu vejo que a luz dourada guiando os caminhos dos librianos. É um momento de êxito, de merecimento. É um momento que todas as dúvidas, todas as sombras que você estava passando, Libra, é o momento do contrário. Então, aproveite bastante, com muita alegria, tá bom? Fique próximo de pessoas que são luz também na sua vida, tá bom? Mantenha essa frequência, essa conexão com a luz, tá bom? Vamos agora para os escorpianos, 2 de copas, rainha de espadas e arcanjo Metatron com as crianças. Eu vejo aqui um mês de junho para os escorpianos, talvez uma certa carência, tá? Os escorpianos gostam muito de relacionar com pessoas, são pessoas comunicativas, vocês estão com boas relações nas suas vidas, tá? Pessoas que te complementam, você se sente muito bem, e eu vejo um pouco esse afastamento nesse mês de junho. Portanto, cuidado com o mau humor, escorpianos. Portanto, cuidado com esse sentimento de falta, de carência, tá bom? Porque isso é a sua criança interior. Eu vejo aqui os escorpianos tendo que dar mais atenção a todas as relações com as crianças que estão em sua volta, relações com os seus amigos, com a sua família, com os seus parceiros de relacionamentos. Eu vejo que os escorpianos estão precisando ter uma boa relação no geral na sua vida, mas principalmente consigo mesmo, tá bom? Eu vejo aqui que junho pode ser o mês dos escorpianos passarem por essa boa relação, serem chamados por seu amor próprio, tá bom? Para que você possa
contribuir melhor ainda nas suas relações. Talvez os escorpianos se sentindo um pouco só, mas é porque precisa passar por esse processo de autodesenvolvimento, de amor próprio, tá bom? Eu vejo os escorpianos tendo muito domínio sobre a sua vida, muito cuidado com tudo, fazendo o que deve ser feito nesse mês de junho, para que todas as relações e a sua relação possam estar sendo concluídas com mais êxito, com mais harmonia. Mas eu vejo os escorpianos tendo que cuidar mais da sua vida, levar as regras mais para a sua própria relação. Eu vejo um mês de autocuidado, o amor próprio te convidando. Eu vejo você se sentindo um pouco só, mas não fique pensando que essa solidão está afastando você das relações. Muito pelo contrário. Você precisa, vai ser uma grande oportunidade para os escorpianos, trabalhar um pouco o seu desenvolvimento pessoal, para ter essa boa relação com você. Só assim você vai abranger muito mais todas as relações à sua volta. Eu vejo os escorpianos abrindo novas relações no seu trabalho, no meio de amigos, expandindo os seus trabalhos, levando mais as suas regras, o seu posicionamento para outras pessoas. Então eu vejo os escorpianos se relacionando com muitas questões, tá? Eu vejo um destaque até na vida dos escorpianos, mas é os escorpianos sendo chamados para essa valorização do amor próprio, para reconhecer quem você é, tá bom? Eu vejo a solitude precisando ser trabalhadas nesse mês de junho, tá bom? Por mais que você sinta que às vezes vai estar distante das suas boas relações, porque é a espiritualidade já organizando que você precisa colocar em ordem esse amor próprio, esse autocuidado e o cuidado com os seus projetos mesmo pessoais, tá bom? Muitas regras e muitas leis precisam ser aplicadas porque você abriu alguns caminhos, escorpianos, entende? Então é o momento de você levar mais a sério o mental e a inteligência sendo chamadas além do seu emocional, tá bom? E volte a sua atenção para as crianças à sua volta, tá bom, escorpião? Para que isso possa trazer um pouco mais de leveza para a sua vida, para esse mês de junho, para não ficar num estado muito mal-humorado, muito carrancudo, muito sério com as suas coisas, sabe? Eu vejo os escorpiões levando muita seriedade nas coisas, então é o momento de você brincar um pouco mais, sentir mais seus prazeres consigo mesmo, tá bom? É um chamado para você trabalhar um pouco mais esse conhecimento, esse amor próprio, tá bom, escorpianos? Por mais que os escorpianos sentem um pouco de dificuldade com essas questões, mas é chegado o momento, sempre chega, né, escorpião? Então é o momento de você voltar um pouquinho para si. Vamos lá agora para os sagitarianos. 7 de copas, 3 de copas e arcanjo Rafael. Olha os sagitarianos sendo chamados para muitas comemorações, muitas festas, tá? Mas tomando cuidado. Arcanjo Rafael fala para você sobre os estilos de vida saudável. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Então eu vejo aqui os sagitarianos se cuidando mais da sua saúde nesse mês de junho, tendo um estilo de vida mais saudável. Se você não tem isso ainda, é um ótimo momento para você começar, tá bom, Sagitário? Eu vejo uma harmonia, assim, sabe? Um meio de amizades mais próximos de você. Porém, eu também vejo sagitarianos tendo muitas escolhas, muitas opções e tendo dificuldade de escolher alguma coisa, sabe? Eu vejo escorpianos assim, escorpianos não, sagitários, desculpa. Sagitarianos, cuidado, porque pra quem tem muitas escolhas, acaba não escolhendo nenhum, entende? Então são muitas opções esse mês de junho para os sagitarianos, e os sagitarianos querendo só escolher o melhor caminho para você, né? Lógico, nós temos que saber escolher os melhores caminhos para nós, mas eu vejo muitas opções, muitas oportunidades, e você com muita dúvida, e essa dúvida vai estar te atrasando você escolher as prioridades para esse mês de vocês, sabe? Qualquer caminho que você escolher, Sagitário, vai ser um caminho muito bacana, por mais que você às vezes vai encontrar com muitas opções, muitas oportunidades nesse mês, você tem que escolher. Por mais que seja difícil, o que eu escolho para mim agora? O que eu tenho que escolher? Para onde que eu devo seguir? Mas se você ficar sempre nessa dúvida do que fazer, você vai acabar fazendo nada. Então é o momento de você realmente sentir o seu coração, o que você deve cuidar agora nesse mês de maio, de junho, tá? Mas eu vejo aqui que a saúde e o bem-estar devem ser prioridades nesse mês de junho, tá bom? Eu vejo um chamado muito grande para os sagitarianos
curtir mais a vida, levar um ciclo de amizades com mais harmonia, mais saudável, sabe? Eu vejo os sagitarianos aí curtindo a beça a vida. Mas pode ser que curtindo muito a beça, esse chamado de curtir muito a beça, né? Pode ser que você esteja só atrasando de escolher boas coisas para sua vida. Deixando para depois essas escolhas, sabe? Então é o momento de você manter essas prioridades e agarrar as oportunidades que estão na sua frente. E não deixar para depois, não procrastinar. Ah, amanhã eu começo a treinar. Ah, amanhã eu começo a alimentar melhor. Vou fazer só isso hoje. Sabe, eu vejo muitas opções pro meio dos sagitarianos esse mês, mas precisa ter um pouco de foco nesse estilo de vida mais saudável, para que não fique tão tóxico o seu corpo, a sua mente, o seu emocional, tá bom? Eu vejo aqui um mês de muita oportunidade para os sagitarianos, tá? Então siga as opções que sejam mais saudáveis para você. Cuidado com os declínios para não ficar estagnado, para não escolher nada de bom na sua vida. Eu vejo um mês de muito teste para os sagitarianos sobre isso, tá bom? Capricórnio, 7 de paus, Cavaleiro de ouros e Arcanjo Ariel. Eu vejo aqui para os capricornianos um momento que é onde você não estava, você estava entre paredes, né, Capricórnio, nesse mês de maio, se sentindo muito coagido, se sentindo sem voz, sem caminhos, você sendo muito apontados por algumas questões, você até com um pouco de medo, insegurança, falta de estabilidade, as suas ideias não estavam sendo ouvidas, né, Capricórnio? E agora eu vejo que você começa a caminhar devagarzinho, muito devagar, muito paciente, com essas novas oportunidades que estão na sua vida. Eu não vejo um mês de muito entusiasmo com os capricornianos. Eu vejo até um pouco de desânimo, porque muitas coisas te apontando, você tendo que ser muito forte, muito responsável com muita coisa. Então eu vejo que você está indo atrás dos seus objetivos financeiros, estabilidades profissionais, mas de muita calma. Esse momento pede calma mesmo para você, Capricórnio. É o momento de você caminhar devagar, sabe? Os novos caminhos que estão começando na sua vida. Pode ser que agora você comece a priorizar algumas coisas na sua vida, sabe? Não tem perigo no seu caminho, mas eu vejo que você está um pouco devagar demais, sabe? É o momento de você resgatar um pouco de mais força, mais energia vital, pode ser aí uma falta de vitamina D. Arcanjo Ariel está falando para você abrir as suas asas. Não se detenha agora, Capricórnio. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Então, abra suas asas, a espiritualidade te abençoando. Então é o momento de você só permitir essa transição na sua vida, essa transformação que já está começando nesse mês de junho, tá bom? O momento é perfeito para você voar muito alto. Essas coisas, eu vejo você saindo de ambientes tóxicos que não estavam te fazendo bem, você afastando de pessoas de trabalho, de amizade. Às vezes até vejo um mês um pouco de solitude para os capricornianos, mas você começando a dar prioridade para uma estabilidade na sua vida. Esse momento chegou, tá bom? Estava tendo momentos difíceis, desafiadores, mas agora você está muito focado nas suas questões, mas ainda está muito devagar. Precisa ir um pouco mais rápido, tá bom, Capricórnio? Mas você tem seu tempo, não precisa acelerar demais, tá bom? Enquanto nesse caminho que você está em busca de novas conquistas, novos objetivos, é o momento mesmo de você analisar com mais cuidado, mais responsabilidade, tá bom? Para que você voe muito alto. É o momento de novas estruturas, é o momento de você ir mesmo realizar essas questões pessoais, profissionais, financeiras, tá bom? Eu vejo até você focado demais nessa questão. Você teve que se escolher, você teve que se priorizar. Por mais que seja difícil, mas você conseguiu sair desse meio que estava te atrapalhando, tá bom, Capricórnio? Vamos agora para os aquarianos, página de espadas, 4 de copas e arcanjo Sandalfon. Vamos lá, Aquário. Eu vejo para o aquariano que o aquariano estava com aquela sensação que faltava alguma coisa, mas não estava sabendo identificar. Não estava vendo o caminho, a oportunidade na sua frente, né, Aquário? Mas agora essa oportunidade está chegando. Você deixando para trás realmente esse sentimento de falta. Nossa, mas tudo que eu faço não está me trazendo satisfação. É aquele momento que a Aquário estava aguardando por esse momento.
para essa nova ideia, para essa nova oportunidade que já estava do seu lado, só que você ainda estava com dificuldade de ver. Então eu vejo os aquarianos tendo um novo olhar, uma nova percepção nesse mês de junho. Novas ideias surgindo, você seguindo a sua intuição. Você vai começar a olhar com a vida e com as oportunidades com novos olhos. Eu vejo um despertar na vida dos aquarianos nesse mês de junho. Eu já tinha visto nos outros meses aquário um pouco de dificuldade mesmo, sabe? De levar esse senso de justiça com você, de se priorizar. Então eu vejo que é o momento de você descruzar os braços, porque a oportunidade já está do seu lado. Para de ficar se sentindo insatisfeito com algumas coisas. Eu vejo também aquela fase dos aquarianos um pouco embriagado com as questões, sabe? Talvez um mês aí que tava vindo com muita embriaguez, até com álcool talvez, ou embriaguez emocional, aquela falta de satisfação emocional e você suprindo essa falta com muitas outras coisas. Observe isso, mas esse mês é o momento que Aquário começa a receber, olhar as outras oportunidades. Chega de se lamentar, Aquário. Esse tempo de tumulto emocional já está passando, tá bom? É o momento de você levantar essas novas ideias, essa nova criatividade. Pede um pouco de calma, porque é um momento de muita inocência, é uma coisa nova surgindo na vida de Aquário, mas é quando você vai ter que pegar essa oportunidade, sabe, Aquário? E você seguir esse novo caminho. Novas pessoas tentando te ajudar, novas pessoas chegando, sabe? Então é o momento de você realmente aceitar ajuda, aceitar que esse novo caminho já está na sua frente. É só você parar de se lamentar por coisas do passado e dar boas novas para o novo, tá? Arcano do Salão da Alfão, falando sobre a gentileza. Seja gentil consigo mesmo neste momento, cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Então só você praticando a gentileza com você, ser gentil com os ambientes que você esteja entrando, ambientes tóxicos, sabe? Então é o momento de você ser gentil, se cuidar mais, porque esse caminho novo pede isso, pede um pouco de mais autocuidado, tá bom? Que você cerque-se de pessoas e ambientes mais gentis, mais agradáveis, para que seja mais fluido esse novo caminho. Eu vejo um caminho de restauração, de renascimento para os aquarianos nesse mês de junho. Esse momento chegou, tá bom? Então vai com calma, porque é tudo muito novo, tá bom? E os peixes piscianos, 5 de ouros, 3 de espadas e arcanjo Raziel. Eu vejo aqui um mês para os piscianos, pode ser um mês que peixes vai se adentrar com muito drama, sabe? Talvez os piscianos passando aí por tempos um pouco mais difíceis, de dores físicas, emocionais, talvez um pouco de ausência de questões financeiras, mas é chegado que esse tempo difícil já está passando, tá bom? É o momento que você começa, talvez acredito mais no final do mês, você começando a receber esses novos caminhos, sabe? Eu vejo a espiritualidade te chamando, você sendo abençoado, porque esses tempos difíceis estão chegando ao fim. Pode ser que você se identifique com o começo de mês um pouco difícil, um pouco mais sozinho, com mais insatisfação, sentindo aqueles traumas passados emocionais querendo voltar à tona, sabe? Mas eu vejo que é o momento de você renascer, peixes. Porque esses tempos difíceis, de um pouco de angústia, um pouco de... Eu vejo traumas passados querendo vir à tona nesse mês de junho para os piscianos. Então, você vai ter que passar por isso, tá bom? Não se apegue ao drama. É o momento de você passar por um tempo um pouco difícil, um pouco sem esperança, até talvez esse começo de junho, mas é um momento de provação para você, peixes. É o momento de você compreender que algumas coisas devem ficar para trás. Você precisa levantar a sua voz. Você precisa ir atrás um pouco de ajuda. Ajuda talvez espiritual, sabe? Ajuda talvez de algum psicólogo para te ajudar a organizar um pouco esse coração. Eu vejo um mês de muito emocional nesse mês de junho para os piscianos. Mas é o momento de você também passar por essa cura emocional. Você tirar esse peso. É o momento de você... Vai ser difícil passar por isso, mas é o momento de você tirar realmente do seu coração tudo aquilo que estava te atrapalhando, todas aquelas angústias, que são coisas do passado. O passado deve ficar no passado. Então, 5 de ouros
Fala aqui que esses tempos difíceis que estava sentindo, peixes, está chegando ao fim, tá bom? Respeite esse tempo. Arcanjo Raziel falando para você valorizar o seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Então, manifeste a divindade que você é, manifeste os seus poderes. Utilize o poder espiritual para te ajudar a sair de alguns dramas, tá bom? É o momento de você solicitar ajuda espiritual para que você consiga curar realmente, por uma vez por todas, essas questões emocionais, esses traumas do passado, dores físicas, dores emocionais. Muitas pessoas chegaram a deixar o seu coração um pouco amargurado, um pouco triste, talvez, sabe? Por decepção mesmo amorosa, decepção entre família, decepção entre amigos. Mas esse tempo difícil está chegando ao fim nesse mês de junho. É o momento de encerramento de ciclos. Até quando finaliza os 6 primeiros meses do ano, é quando começa uma nova jornada. Então, esse tempo difícil que você passou nesses últimos dias, esses últimos tempos, de muita mudança, novos caminhos, sabe? Nossa, que tava chegando, eu falei assim, meu Deus, tô aguentando mais esse emocional, muito intenso, sabe? Um pouco chateado com algumas questões que pode estar acontecendo, mas é o momento de chegar ao fim. É o momento de você valorizar quem você é, valorizar o seu poder, valorizar todo o caminho difícil que você passou, porque só passando pela dificuldade que você compreende a beleza depois. Então é o momento que Peixes vai identificar muito com isso, com esse sentimento, nossa, eu passei por tanta coisa, só eu sei o que eu passei. Então é o momento de você receber essa cura emocional nesse mês de junho, tá bom, Peixes? Então é isso. Para mais leituras, quem quiser abrir uma leitura particular comigo, o contato está aqui na descrição. Mais uma vez falando para vocês analisarem o ascendente de vocês na leitura também, tá bom? Então por hoje é só. Eu agradeço a todos os 12 signos aqui e essa tendência para o mês de junho de 2025. Gratidão.